Amigos, Jesus nos abençoe o estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, a direção espiritual da casa, a direção material da casa, de nos trazer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a doutrina espírita. Na alegria de hoje, entre o bem e o mal, sentir as responsabilidades que chegam para cada um de nós faz a gente avaliar o caminho que todos nós percorremos, não é? Creio que depois de ouvirmos a leitura, podemos ir lá para a questão 637, onde fala que o homem, quando é mais culpado, quando melhor sabe do que faz. Então hoje nós já somos mais culpados por alguma coisa que cometermos em relação ao texto lido. Mas gravar em nós o que se aprende é que é a grande diferença. E só se consegue isso com experiências, com vivências, com questões que nós temos que olhar no processo natural de readaptação diante da própria lei do progresso. E sentir o bem e o mal ainda é fato da nossa incompreensão das leis de Deus. Vamos pensar assim, como diz o próprio texto da leitura dessas questões, se Deus iria fazer o mal. Se Deus é todo de bondade, de justiça, de amor, jamais poderia fazer alguma coisa que fosse o mal. Mas o mal é quando nós nos afastamos da lei de Deus, como diz aqui. Cometer o mal é no entendimento do afastamento dessa lei, mas também está de acordo com o entendimento dessa lei. Então, para os animais, no processo do avanço deles, alimentar-se de outro animal não é mal. Para o homem primitivo, alimentar-se de um outro ser humano primitivo também não seria o mal. Então, na lei de Deus, o processo dessas ações estão de acordo com o desenvolvimento do ser inteligente, do princípio inteligente que vai fazendo a sua jornada a adquirir, em certo momento, o raciocínio na humanidade e poder fazer escolhas entre uma e outra coisa. E aí é que se encontra a visão entre o bem e o mal com relação à última questão daquilo que nós estamos aprendendo com as leis de Deus. E quando não conseguimos ainda penetrar nessas leis de tamanha grandeza, nós não conseguimos entender o que seja o mal. Vamos pensar, é mal a gente pegar uma raquete elétrica e sair matando os mosquitinhos todinho que tem lá em casa? É mal? Se for da dengue, pode, não é assim? Mas o bichinho é um ser em evolução, um princípio inteligente em evolução. Tal no seu processo evolutivo, romper a vidinha dele, sabendo que ele é o nosso irmão, no caminho da luz, da perfeição, tendo essa consciência, fazendo isso, na vontade que ele diz aqui, né, por maldade, é mal, né? Se proteger, colocar a tela, um repelente, alguma coisa, não é proteger a vida do nosso irmão, que é um ser em evolução? Ora, parece algo assim meio estranho, não nos protegermos diante de uma fera, não nos protegermos diante de um mosquito que vai trazer uma doença, qualquer coisa nesse sentido. Então, é o mal que existe em nós em relação a ele. Esse é o mal. Sobrevivência, proteção, não é mal. É querer dar segurança àqueles que estão ao nosso redor. No próprio livro dos Espíritos demonstra em algumas situações, se nós tivermos que, por alguma situação, ao defender a nossa vida ou a vida de outro mais fraco, em ação a alguém, sem querer tirar a vida de alguém, e por uma situação, ao empurrarmos, ao impedirmos alguma coisa, aquela pessoa venha cair, bater a cabeça e desencarnar, se nós não tínhamos intenção nenhuma em que ele viesse a desencarnar e só houvesse a proteção, não é um mal. Mas é mal quando a gente faz isso por vontade. Retirar do outro
a possibilidade da prova da encarnação. E uma questão do Livro dos Espíritos mostra que o maior mal ainda não é nem o desencarne dele, porque ele é um espírito, ele vai continuar vivo. Não é? É retirar dele a oportunidade dele progredir. Olha, como a visão se amplia diante do que é o sentido das coisas entre perceber a lei de Deus. Então nós temos sim que nos cuidar, nós temos que proteger a nossa família, nós temos que criar mecanismos para isso em relação ao perceber esse bem e mal que muitas vezes está em nós. Vocês lembram de Francisco Cândido Xavier? Eu gosto de contar essa história, já contei muitas vezes, mas é bem própria para o momento. E ele estava lá fazendo a sua comida, escrevendo alguma coisa na sua casa, e entra um irmão e diz assim para ele: passa todo o dinheiro. Ele estava escrevendo, ele disse assim: ô meu irmão, olha, naquela gavetinha ali tem 700 dinheiros lá da época, né? Você vai lá e pega. Ele foi lá na estante, armado, foi lá pegar, abriu a gaveta, nessa não, essa aí estão as contas, é na outra. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro, contou e sentou. Calma, sente aqui, você deve estar cansado. Olha, acabei de fazer uma comidinha, vou trazer para você. E trouxe lá o prato de comida. E eles comeram lá, olhando, eles disseram: você deve ter família, como que estão as coisas? Ah, família com dificuldade, eu tenho umas roupinhas aí, vou organizar para você. Pegou roupinha para levar para as crianças e tal, pegou uma cesta básica, organizou para ele, e depois: agora você pode ir, meu irmão. Como que eu vou sair com isso tudo? Vou ter que pular o muro? Não, não sai pulando o muro não, senão vão achar que você é um ladrão. Toma a chave da casa, sai pela frente, depois joga a chave por cima do muro. E ele se foi embora. Ele enxergou o outro como um ladrão? Enxergou como seu irmão. Para ele havia mal. O mal estava em quem? Não é? Nós ainda não temos esse equilíbrio para fazer isso. Precisamos de muitas encarnações, mas temos que exercitar. Se não conseguimos olhar para o mosquito que adentra a nossa casa, tirar o nosso silêncio, como que a gente vai olhar para o nosso irmão que adentra o nosso lar, retirando qualquer coisa de nós? Então, um mecanismo de experiência, de provas, de exercício contínuo na nossa vida, domando em nós mesmos esses impulsos que fazem parte do nosso processo evolutivo desde a era primitiva. Desde o nosso processo evolutivo, na era que vivíamos na irracionalidade dos princípios instintivos do reino animal, nós estamos em processo evolutivo constante. Abrir a nossa inteligência, nossa compreensão da lei de Deus, com a maravilha da doutrina espírita para cada um de nós, começamos a fazer mudanças aos poucos. Não precisa de ninguém guardar suas raquetes lá, porque a gente está falando isso. Tem que ser interior, tem que ser entendendo como reage em nós, compreendendo aquilo que está ao nosso redor, compreender o valor de uma flor no seu lar. É mal a gente pensar? É mal a gente sofrer? Como que uma flor consegue viver na nossa casa, a gente cheio de mágoa, de tristeza, de rancor? Que fluido a gente irradia para o ambiente do nosso lar? Sem prece, sem união da família, sem alegria, sem esperança. A gente irradia tudo isso. Coloca uma flor no nosso lar. Se essa flor não sobrevive, por mais que a gente coloque os nutrientes para ela, o que ela está capturando do ambiente? O que nós temos. Estamos destruindo a possibilidade de desenvolvimento de um ser. Filho de Deus, criado por Deus na natureza. E o que nós estamos entendendo entre bem e mal com relação a isso? Ainda foge os nossos princípios, ainda foge a nossa percepção sobre isso. E o pensar sobre alguém, e a calúnia sobre alguém. Então o mal vai avançando numa proporção que nós recebemos ao retorno para nós, como a lei da reciprocidade, como ele fala aqui. É interessante ele falar a reciprocidade, que não caberia muito a si próprio, né? Quando ele fala aqui do retorno diante da lei, porque se a gente faz alguma coisa a alguém, na lei de ação e reação, aquela pessoa vai tomar
a atitude com relação a se defender, na atitude que nós tenhamos tido ou falamos para ela. E dentro da lei, nós teremos que nos organizar com relação a isso. Mas quando o homem faz consigo mesmo, como que essa lei vai se fazer? E os Espíritos trabalham essa ideia de uma forma bela, que é a lei natural. Quando nós ultrapassamos certos limites com o nosso corpo, o corpo, dentro da estrutura da lei que rege a necessidade do corpo, vai reclamar. O diabetes, a hipertensão, o sono, a descarga de adrenalina, de força do pensamento, tensão e tantas outras coisas que nós vivemos no estresse da vida, o corpo reclama. Tem necessidade de reorganização. É o corpo que diz para nós, espíritos, que precisamos amenizar, acalmar, que precisamos tomar outro tipo de ação, que precisamos tomar outra atitude, novos hábitos. Se nós não enxergarmos isso, no entendimento nosso enquanto espírito em evolução, vamos continuar doentes. Da mesma maneira. Porque a doença não está no corpo, a doença está em nós. O corpo só reflete como nós estamos agindo, como estão sendo os nossos hábitos. Então, o que é o mal? O mal em relação com a reciprocidade, em tomar uma outra atitude, quando fazemos o mal a alguém, a pessoa vai reclamar, de certa forma aquilo vai retornar. Mas quando nós também tomamos atitudes inadequadas com relação à lei que rege a nossa vida, o nosso corpo físico, também reclama. E nós temos que tomar atitudes diferentes. Então, quando os espíritos demonstram a beleza da definição com relação à moral é a regra para o bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Então, se nós temos o compromisso com o entendimento da doutrina espírita no nosso processo evolutivo, a correspondência entre o bem e o mal está no entendimento dessa moral, que vai ser uma regra, vai dar a direção para todos nós. Agora, como nós vamos avaliar isso? Temos o modelo, que é Jesus. Temos o Evangelho, que ele nos deixou, a Boa Nova, orientando os passos seguros, onde exatamente é querer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse para conosco. Estando baseado nisso, já temos a nossa segurança entre relação ao bem e o mal. Mas existe uma coisa muito difícil em nós, muito, que é o nosso orgulho. Ele é a chaga de tudo, não é? E abrir mão de certas coisas, porque o nosso orgulho foi ferido, saber calar-se na hora em que a gente acha que está com a razão, não é? E toda aquela fúria do leão lá de trás vem à tona, a gente não quer parar. A gente esquece até que é espírita. Vocês já esqueceram que são espíritas? A gente esquece até que é espírita. Livro dos Espíritos nunca lemos, né? Vem aquelas coisas todas assim em nós e avançamos no outro. Mas nós temos tempo para isso, porque existem os bons espíritos. Vocês já repararam que antes da gente tomar essa atitude, tem uma vozinha que diz assim, calma, Juan. Parece que é elástico assim, né? Calma. E dá um tempo longo até tomarmos a atitude mesmo, né? Daquele impulso que parece que é incontrolável, mas é controlável. E bons espíritos estão lá para dizer calma, pacifica. Mas agora, entre o orgulho, entre estarmos feridos, entre ouvir o pacifica e tomarmos a atitude melhor, vão as experiências dolorosas. Experiências dolorosas entre essa reciprocidade, entre a lei de ação e reação, entre a relação do nosso corpo, que vai reclamar o progresso. Vai reclamar. As leis dos homens estão aí, diante das necessidades, criando um mecanismo de avanço para a humanidade, para todos nós, não é? E as leis vão se modificando. Mas nós estamos inconformados várias vezes com relação a essas leis que estão tentando fazer mudanças no nosso país para algumas necessidades específicas, sem trazer o homem velho que esteja em nós, mas olhando o futuro. E, como disse Jesus,
O escândalo é necessário, mas ai da mão que traz o escândalo. Então, não vamos ser o escândalo, né? Não vamos ser essa mão que traz o escândalo. Vamos tentar entender progresso. E para tentar entender progresso, é preciso avaliar que as leis dos homens estão sendo colocadas com o objetivo de progresso, por mais que ainda sejam falhas. Por mais. Agora, nós estamos com todas essas informações contidas na nossa consciência. Então, podemos fazer várias coisas dependente da lei. Com relação a dirigirmos em alta velocidade, não é? Quem viaja assim para um país onde tem aquelas autobahns na Alemanha, e lá você pode andar a 300 km por hora. Vocês sabem disso? 300 km por hora com o seu carro, com a sua Ferrari, não é? É permitido. Imagina, aqui nós não temos estrada nem para conseguir isso, né? Nem carro para essa velocidade, e temos que ter marcador de velocidade a 100 km por hora. E se não tivermos cuidado, nós vamos passar de uma cidade para outra, e quando chegar lá do outro lado, o que virá de multa, né, se nós não tivermos atenção. Mas nós não sabemos qual é a velocidade permitida? Por mais que o nosso carro possa andar 200, que nem precisaria no Brasil, não é? Para que a gente vai passar? Estamos socorrendo alguém? Porque se estivermos socorrendo alguém, temos o direito da lei de pegarmos o objetivo desse socorro e levarmos para retirar essas multas, porque a vida de alguém vale muito mais, não é? Com segurança, na velocidade que se ultrapassa. Onde está então o bem e o mal? Onde está o sentido da lei? Porque não está em nós o entendimento dessa lei. Porque senão nós andaríamos a 100 por hora na velocidade específica que manda e não seríamos multados. Andaríamos a 60 na estrada que permite a ser a 60 e também não seríamos. Mas nós não colocamos assim, porque várias coisas, a vida agitada, né, pressa e tudo mais na nossa vida faz com que a gente ultrapasse os limites e vamos ser responsáveis por isso. Precisamos da reciprocidade, do retorno, para sermos educados. E quando começa a reclamar em alguma coisa que afeta a gente vai lá e diz, não, eu tenho como pagar. Não é? Mas quando não tem, quando perde o carro, quando aquilo é importante para a família, quando vai preso por velocidade máxima ultrapassada, e quando isso vai refletindo na sua conduta, na sua vida, ao seu redor, aí a gente começa então, pelo sofrimento, tendo que mudar. Não precisamos disso ainda? Será que a gente precisa de passar pelo mal para descobrir o bem? Será que a gente precisa de sofrer para termos felicidade? Não precisamos. Mas, como dizem os Espíritos, a lei faz parte do nosso progresso. A lei dos homens está tentando caminhar de acordo com o objetivo da lei de Deus, aprimorando, colocando de uma forma mais segura para que a gente enxergue os valores da vida como espírito e não os valores nossos como poder, como condições, como possibilidade de dominar as coisas que carregamos ainda do nosso passado. E quando os Espíritos demonstram que se pode distinguir entre o bem e o mal, ele diz, o bem é tudo o que é conforme da lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o que é bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Cada vez que nós vamos avançando no entendimento disso, nós vamos ficando quase envergonhados, não é? Quase envergonhados. Porque vamos entendendo quantas leis nós estamos infringindo. E se não olharmos as leis dos homens para adaptar, né, o nosso pensamento de acordo com as leis de Deus, nós estaremos vivenciando uma vida de sofrimento, de dor, até mesmo de fraqueza, não é? Porque não conseguimos mudar, não conseguimos ser diferentes diante de várias coisas, não é? Até mesmo de ser mais pacífico, de não ser agressivo na fala, para não machucar o outro, para não ofender o outro. Às vezes a gente se envergonha
quando a nossa palavra, quando a nossa forma de ser, causou dor para o outro. Mas enquanto estamos naquela vontade de expressar as nossas ideias ou trazendo a fera do passado, nem percebemos. Às vezes parece ser tão natural. Vocês já viram italiano e espanhol conversando? Ou italiano e português conversando? Parece que eles estão brigando, né? Eles são assim, expansivos, falam daquele jeito. E é tudo uma conversa simples entre eles. Aqueles que são dos hábitos desse tipo de conversar. E à medida que o tempo vai passando na convivência, se eles forem para outro lugar com outro hábito, eles começam a ser diferentes, chamando a atenção na forma deles serem. Eles vão ter que fazer as mudanças deles ou continuarem sendo daquela maneira, chamando a atenção. E para eles ainda é natural. Mas, se nós olharmos também para nós e enxergarmos que as nossas vivências anteriores carregamos esses impulsos, né, na nossa forma de agir, e se não olharmos que aquilo, diante do ambiente que a gente está, diante da família, diante da sociedade, não está mais sendo coerente, nós também estaremos criando atrito e dificuldade com relação a convivermos com o outro. Então essa impulsividade, essa forma às vezes de falar, essa maneira às vezes de colocar as nossas ideias intempestivas, com autoridade, faz parte de olhar como que o outro está vivendo. Se nós falarmos com alguém igualzinho a gente, vamos ficar ditando, né, naquela postura quem fala mais alto, até alguém paralisar. Mas quando a gente fala com o outro que é sensível, não é? E aquilo faz o outro sentir imediatamente, e o retorno sobre aquilo é a dor do outro, nós começamos a pensar como nós estamos falando com o outro. E isso só acontece muitas vezes na nossa família. A nossa família, ela é o elo para essa reformulação. A sensibilidade que existe entre nós no cuidar do filho, de ter que falar de uma forma mais suave com aqueles que a gente ama. Porque a gente pode ser expansivo, autoritário, lá fora, não é? Mas quando chega no lar, a gente tem necessidade de falar de uma maneira diferente. E se nós não falamos de uma maneira diferente, o nosso lar vai cobrar isso da gente. Ou a gente vai perder aqueles que nós dizemos que amamos. Não é? E quando essas dores chegam, passado o tempo dessa convivência de sofrimento, a vergonha cala na gente, não é? Porque agimos daquela maneira. No ônibus, isso pode acontecer, no mercado, isso pode acontecer, ao lidar com as pessoas, na casa espírita. Não é? Então, como nós estamos recebendo a imagem de nós mesmos? Como nós estamos vendo o que o outro pensa de nós? O que o outro sente de nós? É muito importante essa avaliação entre o sentido do bem e do mal em nós. Então, quando os Espíritos demonstram aqui, fazer o mal é infringir esta lei. E esta lei está exatamente do que nós entendemos do que o outro sente desta lei. Porque se eu não entendo ela, vou continuar falando alto, vou continuar sendo déspota no lar, vou continuar sendo o homem que acha que a voz forte é que tem que ser desse jeito, ou a mulher que quer dominar a situação em que ela convive. Não é? Não é assim. Nós recebemos o retorno pela convivência. Onde que se caracteriza a liberdade total do nosso livre-arbítrio? Todos vão responder: no pensamento. Porque ninguém interfere, não é? A gente pode pensar o que quiser. É encarnado, tá? Que ninguém interfere. Desencarnado tem interferência. Mas encarnado, por enquanto, ninguém interfere, né? Tem uns encarnados aí que conseguem perceber o pensamento dos outros. Mas
Graças a Deus, esses que conseguem perceber são gente boa, né? São pessoas bacanas, que quando percebe sempre tem uma palavra amiga para ajudar, né? Porque imaginar se a gente percebesse o pensamento um do outro, nossa, ia ser difícil, né? Você já viu como é que está o vestido daquela menina? Você já viu como é que está o cabelo da outra? Você já viu como é que está a roupa, o sapato daquele? A gente ia fazer um monte de situações reparando um ao outro, as nossas dificuldades, e íamos ter dificuldade de colocar aquilo que é bom, que os nossos pensamentos podem levar. Imagina a possibilidade de fazer com que os nossos pensamentos sejam sempre vendo o bem, como o caso do Francisco Cândido Xavier. O pensamento em olhar as potencialidades das pessoas, porque todas são em espírito em evolução e elas são capazes de serem melhores sempre, porque somos irmãos, porque Jesus motivou a isso, a olharmos as potencialidades dos outros. Jesus, quando teve Judas junto de Judas, e que Judas chegou para somar como discípulo, e Judas ele era um revolucionário, ele era amigo do bando de Barrabás. E Judas queria saber o que podia fazer para ter Jesus junto do grupo dos revolucionários, porque Jesus estava arrebanhando uma multidão e falando coisas que iam de encontro aos objetivos dos romanos com relação ao poder aos judeus. E olha só que interessante, no momento lá da sua última ceia com os seus discípulos, ele disse: um entre vós irá me trair. Olha o pensamento entre o bem e o mal, olha o pensamento de entender as fragilidades. A palavra trair também quer dizer apresentar. Trair, nas possibilidades do vocabulário, da linguagem frágil da época, também quer dizer apresentar. Então, quando Jesus disse isso, um entre vós irá me trair, irá me apresentar aos fariseus. Aquele que molhar comigo o pão no cálice será o meu traidor. E Judas vai lá e molha o pão. E Jesus disse assim para ele, apressa-te a fazer o que tens a fazer. E ele se levanta e vai encontrar Caifás, o sumo sacerdote, dizendo que se encontrava Jesus. E quando levam os soldados, ele diz que aquele que ele beijar é que era Jesus. E Jesus, você me entrega com um beijo, Judas? Na representação do amor, o que ele tinha que oferecer, e dizer, esse é Jesus, mas envergonhado. Ele sabia que era aquilo que vivia. Imaginar Jesus sabendo do pensamento de Judas, matutando as ideias, se eu entregar Jesus ao sumo sacerdote Caifás, ele vai ver quem é Jesus. Porque eu vi Jesus andar sobre as águas, eu vi Jesus limpar os leprosos, eu vi Jesus curar os cegos, eu vi Jesus acalmar a tempestade. Se ele for entregue ao sumo sacerdote, ele vai saber que ele é o Messias. Esse pensamento. E Jesus, aproveitando o que ele tinha para oferecer, sabia que alguém iria traí-lo. E aquele que mais estava ali, na vibração sobre os objetivos do Cristo, porque Jesus sabia que era importante ele ir à frente de Caifás. E sabia disso. Ele sabia que o martírio dele ia chegar, porque ele se preparou 40 noites e 40 dias, jejuando, se afastando do corpo, para penetrar nas regiões superiores, para perceber, através da necessidade de se ligar com Deus, para se reconectar com as necessidades do corpo físico, pelo flagelo que ele ia passar. Ele sabia disso. Estava escrito que o Messias, ao chegar, seria crucificado. Então, pensar isso e se deslocar do que é material e compreender a dor do seu irmão, qualquer um outro poderia trair. Algum dentre vós irá fazer isso. Mas é exatamente assim. E às vezes nós estamos convivendo uns com os outros e estamos percebendo atitudes das pessoas.
e queremos nos proteger, não é? Em vez de chegar a perceber até onde aquilo vai para auxiliar o nosso irmão no progresso dele mesmo. É igual quando uma criança está fazendo uma coisa errada e o pai fica observando a criança fazer a coisa errada, no objetivo da educação, e a criança vai fazendo a coisa errada, ele sabe até onde vai, e tenta proteger a criança, mas deixando que aquela criança passe por aquilo, é lógico, sem lesar a criança em alguma questão de sobrevivência, e deixa a criança passar por aquilo que é necessário para a reflexão das suas atitudes. Imaginar o dia que nós formos assim, especificamente, moralmente, uns com os outros, compreendendo as fragilidades uns dos outros, sabendo que somos espíritos em evolução e compreendendo as limitações e as dificuldades, acompanharmos um ao outro e auxiliarmos um ao outro para não cometermos os atos errados, mostrando um caminho melhor e mesmo assim entendendo quando os outros errarem, ou os outros entenderem quando nós errarmos. Não seria maravilhoso? Estaríamos num mundo de regeneração, num mundo de conciliação. O mal estaria escapando de nós, não é? Porque o entendimento da lei de Deus estaria mais próximo. Mas o nosso orgulho trava a gente, impede a gente. Então precisamos do núcleo familiar ainda. No mundo espiritual, não existe núcleo familiar como nós temos aqui. Nós ainda temos muito apego a núcleo familiar. Meu pai, minha mãe, meu filho, não é isso? Minha casa, minha esposa, meu marido, minhas coisas. E quando a gente desencarna, deixa tudo que é material. Família também, corpo físico. E retornamos para uma realidade de experiências, de sensações, de sentimentos, que fazem a gente ter o aproveitamento da reencarnação para a nossa realidade de espíritos, porque somos espíritos, vamos desencarnar e vamos fazer isso milésima vez, ou bem mais, porque já tivemos outras encarnações, e podemos retornar agora para o mundo espiritual mais seguros, mais conscientes dessa realidade, mais adaptados para essa realidade, e tentarmos conviver com o sentido do amor, muito mais do que o que é consanguíneo, muito mais do que é o apego da estrutura que nós conhecemos de família até agora, e que Jesus já nos falou há tempo na vida dele, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e se nós colocarmos isso no aprendizado, nós vamos retornar para a pátria espiritual com uma visão entre o bem e o mal muito mais ampla. E como que é a estrutura familiar? Vocês lembram lá de André Luiz, quando retorna para o mundo espiritual, e que ele tem a necessidade de ser acolhido, com uma família, Lísias, não é? Com a família dele, atende a André Luiz. Numa casa, numa estrutura familiar, almoçando, tendo as suas necessidades, numa estrutura familiar, porque ele ainda não sabia conviver em coletividade, não sabia ainda conviver num grande alojamento, onde as regras e as necessidades e o entendimento desse alojamento pudesse ser uma relação familiar, nos entendendo como irmãos e não como pai e mãe, na estrutura de família como nós temos ainda nessa visão que carregamos na encarnação. Onde está a relação nossa com a visão de vida espiritual aqui, enquanto encarnados? O que podemos oferecer dessa nossa estrutura familiar para aqueles que não estão na nossa ligação consanguínea? O que estamos fazendo na nossa sociedade para que esse bem e mal seja desenvolvido na visão da lei de Deus, que o bem esteja mais amplo nas nossas ações, porque estamos enxergando que o outro é nosso irmão, e estamos fazendo o esforço com segurança para vivenciarmos aqui na Terra essa realidade do amor do Cristo, essa realidade que a doutrina espírita traz, essa realidade que nós estamos tendo de convivência na casa espírita, como irmãos, como espíritos, e levarmos isso ampliando cada vez mais no socorro a quem sofre, no atendimento às dores, aos conflitos, às tristezas, trazermos para perto, abraçarmos, dizermos, meu irmão, me perdoe, ou meu irmão, vem cá, o que você precisa. Sentirmos que a estrutura de uma instituição é promover isso. Agora, se fazemos isso perfeitamente ou não, cabe ainda a cada um de nós expandir
esse entendimento de que efetivamente somos irmãos, de que efetivamente podemos um dia agir como o nosso querido Chico Xavier, mas não conseguimos ainda na nossa estrutura familiar. Então temos que reencarnar várias e várias vezes. Temos que retornar para a pátria espiritual, olhar as nossas encarnações anteriores e enxergarmos quais foram aqueles espíritos que nós tivemos conflito no passado, quais foram os espíritos que nessa encarnação conseguimos já organizar sentimentos, apuramos, tivemos já segurança na convivência, retiramos as dores e fizemos amizade. Então, com esses espíritos que concluímos isso, não precisamos de retornar com eles novamente numa estrutura familiar, mas tem vários lá de outras encarnações que precisam reencarnar conosco para termos esse sentimento de entrelaçamento do bem. A partir do momento que nós vamos fazendo isso nas várias encarnações e as nossas atitudes vão se ampliando com relação ao amor e à família universal, as nossas atitudes vão sendo demonstradas nas várias encarnações que esse sentimento e essa vivência, ela faz parte da nossa convivência, faz parte da naturalidade na sociedade que cada um faz, não precisaremos mais de uma estrutura familiar entre pai e mãe. Precisamos de reencarnar ainda, na nossa atualidade, de um pai e de uma mãe, não é? Obviamente. Mas poderemos expandir essa nossa experiência em um determinado momento de alguma encarnação, que esse amor será tão intenso que não precisaremos mais daquelas necessidades de formulação de família, porque a família será a convivência com todos, o sentimento com todos. Assim, são esses espíritos que conseguem demonstrar isso. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa e tantos outros. Gandhi ainda teve família, A estrutura deles em relação ao que eles se proporam para identificar a sua família num todo, como espírito, como irmãos. E isso ainda é exercício. Então, no mundo espiritual, esse sentimento de bem e mal está naquilo em que nós falhamos. Está no conhecimento da lei, daquilo em que nós deixamos de fazer, das oportunidades que tivemos no passado. E tenhamos certeza, às vezes é devolver ao outro dignidade. Às vezes é ter sido um bom profissional da lei, da saúde, da educação, e não termos conseguido. Às vezes é não termos atendido aquele que bate à nossa porta e que vem pedir ajuda e que nós deixamos passar, e ali talvez esteja um espírito que precisou tanto da gente na estrutura familiar de outra encarnação, e nós dizemos assim: não, você pode retornar com a sua expiação, e quando você bater em minha porta eu estarei pronto para te ajudar. E deixamos passar. São provas e provas para esse sentimento de amor e de elevação que às vezes a gente deixa escapar, por várias situações. Então, quando os Espíritos colocam aqui como nós estamos fazendo com relação a isso para o nosso progresso, não podemos deixar mais nos envergonharmos. Temos que olhar o desenvolvimento no objetivo desse avanço para que a gente entenda: eu estou me compreendendo, eu estou me aceitando com essas limitações, mas sei o que quero. Sei que sou um espírito em evolução, estou trabalhando no meu interior para me tornar uma pessoa melhor. Na estrutura familiar, na sociedade, no momento da reencarnação, e a casa espírita está me dando o suporte para isso. Então nós estaremos aqui na estrutura da casa espírita encontrando vários mecanismos, Quando a gente vai dar o passe no outro, transformando essa energia dos fluidos em ação para levar o benefício ao outro, não é um aprendizado de amar? Não é um aprendizado de se conectar com alguém que a gente às vezes parece que não conhece? Mas se nós estamos reunidos aqui, tenhamos certeza, todos nós temos certeza, não estamos lá no Paquistão, não estamos na África, não estamos na China, nós estamos aqui no Brasil, nesse momento, nesse lugar, conversando, nos envolvendo, observando várias situações nessa época. Não estamos desencarnados nessa época, estamos aqui. Então nós todos temos relações uns com os outros, todos nós. Tenhamos certeza absoluta disso.
e por onde nós passamos, tenhamos certeza que aqueles que convivemos, tínhamos necessidade de estar encontrando com aqueles espíritos. Senão, não haveria sincronicidade das leis de Deus para o processo da reencarnação. Não haveria. E se isso acontece, o que nós podemos oferecer um para o outro? Mais do que imaginamos. Então, quando damos o passe em alguém, e talvez aquela pessoa não tenha uma ligação magnética muito boa conosco, talvez por essa encarnação, ou por outra encarnação, ou por uma situação de outra encarnação, e quando a gente está ali, no envolvimento do bem, reagindo sobre uma atividade que é o trabalho dos passes, ou de uma prece na irradiação para alguém que está necessitado, ou de uma visita a alguém que vamos ao hospital, tenhamos certeza, nas lembranças de cada um de nós, ao retornarmos para o mundo espiritual, cada ação, cada palavra, cada sentimento, cada convívio vai ter representação do nosso progresso, sobre o que fizemos ou sobre o que não fizemos de melhor na convivência um com os outros. E isso faz parte do progresso. Imaginar a gente enxergar isso no bem a tantas pessoas. Imaginar nos unirmos para esse bem a tantas pessoas. E de nos unirmos para o bem entre nós. O que não seremos capazes de fazer? Então, não entender as leis de Deus nos leva a cometer o mal. Porque nos deixamos levar pelas nossas fragilidades, né? Pela nossa insegurança, pelo nosso medo, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que parece que impede a gente de avançar. Mas quando a gente entende a lei de Deus, compreende o processo de evolução, entende esse mecanismo de família, entende as várias encarnações, estamos tentando colocar isso com naturalidade, sem fanatismo, na nossa encarnação, com o objetivo de nos amarmos, de avançarmos juntos, nós conseguiremos viver na Terra já um planejamento de vida espiritual. E ao desencarnarmos, estaremos mais aptos nessa estrutura de vida de espírito, porque só vamos perder o corpo, mas a convivência sobre essa realidade já estamos tendo agora. Então não podemos deixar passar por nós o que os espíritos mostram, porque seremos cobrados. Na questão 637, quando ele fala, o selvagem que cede ao seu instinto, nutrindo-se de carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Nossa, o quanto isso promove a gente perceber o que podemos fazer, não é? Perceber o que somos capazes de fazer. Imaginar as pessoas que se reúnem, todos têm direito aí aos shows, tá? Que se reúnem para irem nos shows, né, dos fãs. Quem são esses fãs que promovem magneticamente a atração dessas pessoas? E quem são essas pessoas que se deixam atrair por esses fãs? Quem são? Né? Seus ídolos, né? Quem são essas pessoas que se deixam atrair por eles? E aqueles que carregam magneticamente reações sobre aquela população, sobre aquelas pessoas. O que esses espíritos conseguem chegar até lá e por que eles chegam? Não são todos que vão ter a possibilidade de se tornar um cantor, ou seja, um artista. Tem objetivo reencarnatório para tudo isso. E por que se as pessoas têm aquele outro como seu ídolo e se apegam a isso? E o que aquele ídolo tem em relação a coordenar ou a encaminhar multidões? Imaginar as possibilidades dessas pessoas, tanto do ídolo quanto dos fãs, de promoverem essa mesma energia na proposta do bem. Imaginar o que é isso? Imaginar retirar aquela carga mental que ainda eles vivenciam na proposta de levar mecanismo de socorro para alguém, de utilizar os conceitos e os conteúdos que ali são apresentados de uma maneira para o bem, de utilizar os recursos materiais na proposta de educação, de saúde,
de amparo a regiões necessitadas. Imaginar que, independente de show algum, nos reuníssemos para promover o bem, milhões e milhões poderiam ser direcionados para um mundo melhor. Ações e ações para isso. Num estádio onde as pessoas se reúnem, que todos também têm direito de ver o seu futebol. Não é? Mas por que a gente é assim? Por que ainda nos sentimos atraídos? Por que nos deixamos levar as galeras e nos sentimos atraídos por aquela disputa? O que isso tem a ver em nós enquanto espíritos? E isso tendo a ver em nós enquanto espírito, o que estamos carregando com essas sensações lá das outras encarnações, onde era muito, muito mais trágico, sofrido as disputas. O que isso tem em nós? Por que não estamos lá? E por que queremos conviver com isso ainda? Que carrega isso em nós? Se todos nós pudéssemos mudar e num estádio promovêssemos o bem, combinássemos tantos trabalhos de progresso, desenvolvendo isso na proposta de um mundo melhor, usando os recursos para a educação, para a saúde, ou para levar auxílio àqueles que estão passando expiações dolorosas. Imagina o que é bem e o mal. Será que então ir a esses shows ou a esses estádios estamos fazendo bem ou mal? O que poderíamos promover melhor? E isso que é o sacrifício. Estarmos aqui, às vezes tirarmos o nosso domingo, o nosso sábado, para avaliarmos isso em pequena quantidade, com relação ao objetivo do bem, é refletir sobre o maior. Deixarmos o nosso domingo para irmos à obra social e darmos a nossa parcela na proposta do crescimento interior, sentindo sentimentos novos, né, que possam fazer com que a gente avance. Deixar o nosso sábado e irmos de manhã à Escola Camille Flammarion e levar conhecimento para aquelas mães e aquelas crianças que dependem, nas expiações que elas passam, de corações bondosos que deem uma direção para que eles possam superar os seus conflitos. Como que isso fica em nós? Em utilizarmos ou não a vontade. Diz aqui, eu disse que o mal depende da vontade. O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Nossa, às vezes dá até medo de conhecer mais as coisas, né? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou tomar atitude agora? Como que eu vou me concentrar diante de várias situações que estão ao meu redor? A doutrina espírita faz isso com a gente. Ela impulsiona a gente. Ela faz a gente enxergar que nós somos capazes. O Centro Espírita Leon Denis está completando, né, como Lopes disse aqui, convidando a todos para estarmos presentes amanhã nos 18 anos do CELD. São 18 anos lutando para que essas questões apresentadas no Livro dos Espíritos possam ser verdade nas ações de cada um de nós. E cada um de nós está fazendo isso, porque se nós estamos aqui, e todos vocês, completar esses 18 anos, com várias ações que já acontecem da obra social, da Escola Camille Flammarion, atividades que estão sendo desenvolvidas em Rio das Ostras com os companheiros, em São Pedro da Aldeia com a Pestalozzi, o Instituto Altivo Panfiro com projetos de formação, né, profissional, para levarmos isso para uma sociedade mais desenvolvida. Imaginar se nós conseguirmos ver a nossa parcela para isso tudo se desenvolver. Não é? E desde a creche Maria de Nazaré, que é a proposta da Escola Camille Flammarion, orientada pela direção espiritual da casa, onde os espíritos poderão reencarnar e já desde cedo compreender o que é família, o que é prova e expiação, não é? O que é grupo familiar, o que é vida espiritual, o que eles vão ter que passar a enfrentar, trabalhar através de recursos com a pedagogia espírita, para que eles entendam as fragilidades, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que eles percebam as suas potencialidades, como diz Leon Denis, que a vontade é a maior de todas e que eles podem ser homens melhores, que eles podem fazer um mundo melhor. Imaginar nós estarmos vivendo tudo isso nessa encarnação,
e não nos movimentarmos para que seja verdadeiro e aconteça, como será quando a gente desencarnar? Então é isso que tem que passar em nós entre o bem e o mal. Sentir, eu sou capaz, eu posso ir, eu posso fazer com que seja diferente na minha ação. Se cada um fizer a sua ação, com certeza nós faremos algo bem superior. 18 anos que o Célio está fazendo. Vamos perceber daqui mais 18 anos. Quem estiver chegando na creche estará sendo um homem adulto daqui a 18 anos, formado desde a creche, encarnando agora, formado, com os conceitos seguros. Se nós queremos um país melhor, vamos pensar, tem muita gente que vai estar encarnada ainda daqui a 18 anos, não é? Um país melhor, que possamos estar vendo homens de bem sendo posicionados na sociedade, e não será a lei da reciprocidade que nós vamos receber deles todo um carinho quando nós estivermos idosos, não é? Vamos receber de uma sociedade transformada porque lutamos por isso. E quando a gente tiver que reencarnar, vamos escolher reencarnar na creche Maria de Nazaré, da Escola Camilo Flammarion, para já ir recebendo todas essas orientações desde o início. Não é? Então, que Deus abençoe os nossos corações com alegria de dividirmos esse momento e sentir que bem e mal está na nossa consciência. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe, nos proteja, os estudos, os trabalhos espirituais da noite de hoje. A integração entre o sentimento e a razão promove para o homem, para o espírito encarnado, o seu dever de espiritualização. E assim são as várias fases da existência física. Na infância, o espírito, ainda se adaptando ao corpo físico, percebe as realidades espirituais que terá que fixar no aprimoramento do corpo, no seu processo de evolução, ao mesmo tempo amparado pelos seus guias e atormentado ou perseguido por espíritos que se ligam ao seu pensamento. E quanto vemos as crianças passarem pelos tormentos da infância, necessitados também da orientação do Evangelho de Jesus, em acolher a esses pequeninos, onde ainda a pureza da expressão do pensamento pode ser retratada no corpo físico. E vemos, caros irmãos, a juventude, no processo natural de maior adaptação e também expressão das emoções, espíritos necessitados do Evangelho de Jesus, reconhecendo a cada um deles, como podemos dizer, das suas lutas na mediunidade, aprimorando as percepções entre o bem e o mal. Podemos lembrar o jovem lunático, onde, apresentado por sua mãe, Jesus disse: ora o meu filho está no fogo, ora na água. Quanto, caros irmãos, é necessário o entendimento de vida espiritual a levarmos aos jovens, a promover com eles percepções
do seu compromisso reencarnatório, do desenvolvimento das emoções e do aprimoramento do raciocínio no conhecimento das leis de Deus para conseguirem avançar com melhores escolhas. A mediunidade serve assim para que o espírito encarnado consiga identificar em si mesmo as suas formas, de identificar o mal em si mesmo, de identificar o bem em si mesmo, na convivência com os que estão no corpo e fora do corpo. O pensamento já deve ser um desenvolvimento de progresso para os médiuns, porque ao pensarem de maneira dolorosa na sua encarnação, atraem para si com mais intensidade os desencarnados que povoam sua mente. Da mesma maneira, ao desenvolverem o bem através da oração, trazem para junto de si espíritos amigos que estarão proporcionando a tarefa da caridade, do perdão, da reconciliação, do amor do Cristo, do socorro. Ah, caros irmãos, quanto é importante amparar aos jovens, mostrando a eles os objetivos espirituais, caminhando na madureza do corpo. Quantos homens estão olhando para trás e enxergando suas ações, percebendo os seus conflitos? Quantos estão caindo em decepções, ilusões da realidade da vida do espírito, das propostas que desenvolveriam na encarnação? Ah, meus amigos, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, vem abrir aos olhos dos homens a compreender o futuro e trabalhar agora, a desenvolver o futuro através do sacrifício de agora, a sentir o futuro vivendo o bem agora. Ah, caros irmãos, possamos todos, ao aprendizado do amor de Jesus, compreender as máximas do bem, amando ao próximo como a si mesmo, e percebendo que somos todos chamados na Terra para as propostas de programação espiritual, e também somos chamados na Terra para diminuir o mal através do bem em nós. Façamos assim. Busquemos a casa espírita, busquemos estudos, façamos em nós, cada um, o bem em si, e tenhamos a certeza que Jesus nos espera, que amigos espirituais nos apoiam, que os seus guias estão mantendo em vocês a perseverança para as escolhas do bem. Tenham certeza, meus irmãos, confiantes nas propostas da encarnação. Que Deus abençoe a todos, fazendo da casa espírita a escola necessária que vocês estarão vivendo na realidade da vida espiritual. O abraço do vosso irmão altivo aos corações presentes. Muita paz, meus irmãos.